Fala Digoresters, eu sou o Fábio Silva, um dos voluntários da Digorest Startups e nós estamos começando mais um Digocast, o seu podcast que vai dar visibilidade e voz para os empreendedores, startupeiros e os agentes de inovação aqui do nosso estado. Antes da gente começar o nosso papo com essa convidada maravilhosa que está aqui com a gente, eu quero lembrar vocês de, se você estiver no YouTube, curta, compartilhe, ative o sininho lá para você se inscrever e receber todas as notificações dos conteúdos que a gente está colocando. Fortalece a gente no YouTube. Caso você esteja nos ouvindo e assistindo no Spotify, não esqueça de utilizar o aplicativo para você ranquear, né? Classificar o nosso podcast lá com 5 estrelinhas, porque o conteúdo é maravilhoso e também vai fortalecer a gente. Caso você chegou até nós no Instagram, comece a seguir a gente também para que a Digorest fortaleça cada vez mais. Beleza? Muito obrigado aí por todos que vão fazer esse esforço aí junto com a gente. Agradecer de imediato também o Sicredi, tem acreditado no nosso projeto, tem acreditado que a gente tem um conteúdo super relevante para a comunidade e para nós é muito importante contar com o Sicredi. Muito obrigado, Sicredi, e agora a gente vai conhecer essa mulher maravilhosa que está aqui comigo. Ela, minha amiga pessoal, Ivonete Guarino. Fico muito feliz, fiz questão de que você estivesse aqui e eu acho que assim, as pessoas vão se surpreender com essa mulher que é a Ivonete e com o que ela já fez e impactou dentro do nosso ecossistema. Seja muito bem-vinda ao Digocast. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Assim, você tá querendo que eu choro? Não, calma, vamos guardar as lágrimas. Tá, vamos com calma. Mas se quiser chorar, pode também. Tá, beleza. Então. Aqui tudo pode, tudo à vontade, assim, fique tranquilo. Isso é muito bom, viu? É um papo. Amiga, lembra daqueles papos que a gente fica sempre conversando, em eventos, em algumas caronas? É isso. É a mesma coisa. A questão é que a gente tá gravando e agora as pessoas vão ver a gente conversando. Fechado. Tô pronta. Tá pronta? Já nasci pronta, vambora. É isso, assim que eu gosto. Amiga, a gente tem um propósito muito específico aqui dentro do nosso podcast. Num primeiro momento, a gente busca mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, para a nossa audiência, quem é você, quem é a pessoa Ivonete, o que ela fez, como foi a vida dela. E no segundo momento, a gente busca entender o seu impacto de fato dentro do nosso ecossistema, como o que você fez, o que você faz e o que você tem projetado para fazer. Então, de imediato, o que eu queria que você falasse era que você guardasse toda aquela questão profissional do que você já está fazendo e contasse um pouquinho para nós de onde você veio, o que você fez, como foi a sua vivência de infância, né? Quem é essa mulher chamada Ivonete Guarino? Vamos lá, né? Bom, a Ivonete, ela é uma curiosa, inquieta por natureza e inconformada com as coisas. E sempre eu fui uma criança, e sou até hoje uma pessoa que gosta muito de estudar. Então, eu cresci lá na Baixada, aqui na Baixada Cuiabana, lá na região do CPA, então eu sou criança do CPA. Minha infância foi ali, estudei minha vida inteira em escola pública, gostava muito de estudar, eu tinha um bom relacionamento com os professores. Eu cresci num ambiente, vamos dizer assim, não o melhor do mundo. Era um ambiente que tinha muita carência, tinha diversos problemas. E eu, particularmente, enxerguei na educação a possibilidade de escrever uma história diferente do meu contexto. Então, me dedicava bastante aos estudos, e sempre foi assim até o meu ensino médio. Aí, quando eu tinha 17 aninhos, no meu primeiro vestibular, fiz e passei. Entrei para a Universidade Federal, né? E assim, era para fazer... Federal de Mato Grosso. Federal de Mato Grosso. E era para fazer contábeis mesmo. Por quê? Eu passei em Ciências Contábeis para a UFMT e ganhei uma bolsa do ProUni 100% para Ciências Contábeis também. Ou eu fazia, né? Contábeis ou contábeis? Mais ou menos isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de se relacionar com pessoas. Eu sou bem do social, assim. Bem aquele coração enorme, sou uma pessoa muito empática. Sou filha de idosos. Gosto de levantar essa bandeira e isso acabou me levando para outros rumos. Sou também a mãe do Eduardo, um menininho maravilhoso, de 9 anos, mega esperto, inteligente. Isso é muito real. Vocês precisam conhecer a figurinha, viu? Já dá um podcast com ele. Se ele estivesse aqui, muito provavelmente ele estaria, de alguma forma, ele entraria no meio desse podcast para conversar com vocês também. Exatamente. Então, é uma criança muito especial e que ajudou a destravar e a florescer muita coisa aqui dentro de mim, né? Então, por exemplo, uma das coisas que o Eduardo fez foi me ajudar a tomar a decisão de vou viver de empreendedorismo. Aí a gente pode aprofundar nisso um pouquinho mais para frente. Falando mais sobre quem é a Ivonete é apaixonada por natureza,
Amo fazer uma trilha, ficar parado olhando para uma cachoeira, sentar na beira do mar e não fazer mais nada, só eu e o mar, e tá maravilhoso. Essa é um pouquinho de mim. Entendi. E como cria do CPA, né, esse bairro aí que para muitos lugares do Brasil é uma cidade inteira, né? Porque imagina, tem que 110, 120 mil pessoas em todo aquele bairro, CPA 1, 2, 3, 4, seção 1, 2, 3, também é muito grande. É muito grande. E aquele universo ali, de alguma forma, moldou você. Eu entendo quando você fala de ter crescido numa casa em que tinha dificuldades. O bairro do CPA, de certa forma, é um bairro periférico, também tem muitas dificuldades. Só que isso também, de alguma forma, fortaleceu você, né? Tipo, fez você crescer, fez você buscar, como você disse, no caminho da educação, algo melhor. Então, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso, porque é muito importante a gente valorizar quem olha por esse caminho da educação, principalmente quem trilhou esse caminho da educação na iniciativa pública. Tá, pergunta difícil, né, Fábio? Vamos lá, né? O que eu posso falar? Era um bairro que eu tinha os meus relacionamentos. Eu sempre fui bastante observadora, assim, de olhar para o meu entorno realmente e falar, isso é legal, isso aqui não é tão legal, essa vida aqui, não quero ela para mim, sabe? Então, a vivência ali com o bairro, eu acho que criou uma força dentro de mim que me motivou a realmente construir uma outra realidade. Assim, infelizmente, a gente não tem poder de, às vezes, mudar o ambiente onde nós estamos inseridos. Mas eu acho que existe uma força interior que a gente pode acionar, por assim dizer, se eu não posso mudar o ambiente, eu posso me mudar e posso me mudar de ambiente. Sabe aquele dos incomodados que se mudem? E como eu transformo esse limão numa limonada? Eu adoro essa frase porque ela fala muito sobre mim. Em diversas situações da vida eu fiz isso. A vida me deu um limão, eu falei, tá, bora fazer uma caipirinha, uma limonada e ser feliz. E hoje, assim, igual você falou, o CPA, até durante algum tempo, até eu mesmo, quando eu cheguei aqui em Cuiabá, sou pau rodado, né, não sou cuiabano, e sempre tinha uma mística, né, sempre tinha aquelas piadas em relação ao CPA. Mas hoje eu percebo que tem, inclusive, isso mudou. Não é jamais dessa forma. Eu queria que você trouxesse esse resgate daquele CPA que você viveu, que o Vonete cresceu, e aí você brincou na rua, você saía na rua para brincar, e esse CPA, não sei se você teve a oportunidade de estar frequentando ainda o CPA como ele é hoje. Faz muito tempo que eu não vou no CPA, na verdade. Eu me mudei de CPA quando eu tinha 13 anos. Eu fui pra Vidia. Outro lugar meio mítico também. Esse acabou. Né? É um lugar legal. E lá pra Várzea Grande, eu fui lá pro final da Várzea Grande. Namorei no bairro 13 de setembro, hoje chamado de Novo Mato Grosso. Também era um bairro extremamente periférico, distante, e tinha enormes desafios também, né? O meu último contato com o CPA, por exemplo, na rua onde eu cresci, era uma rua que não tinha nem asfalto. E eu jogava bola, bolita, soltava pipa. Eu era criança de rua, realmente. Eu brinquei muito na minha infância. E hoje, a última vez que eu passei por lá, já estava tudo asfaltado, já não vi crianças brincando nas ruas, já estava assim, uma região mais calma. Mas não uma calma assim que eu vejo como positiva, uma calma que poderia ser diferente, sabe? Eu acho que eu tive uma infância legal e que as crianças de hoje muitas vezes não têm acesso porque elas estão envolvidas na era digital e acabam perdendo um pouquinho do real. E tem a questão da violência, da insegurança que a gente sente, né? Então, olhando para o CPA lá, que eu pude brincar, pude me sujar na rua, e para o que é hoje, eu acho que o CPA lá de quando eu cresci, ele era mais interessante. E aí vocês perceberam que dentro desse imaginário das piadas que a gente sempre falava, tinha o CPA e também tinha a Várzea Grande. Você falou assim, já foi para uma outra e de Várzea Grande. De uma extremidade a outra. De uma a outra, carimbando o check ali de todas as piadas possíveis. E agora, pelo que eu andei estudando sobre você, stalkeando, você também mora em Várzea Grande, atualmente, né? Em uma outra região de Várzea Grande, que na nossa concepção de Várzea Grande é quase outra cidade. E como é que é essa região, né? Essa eu sou apaixonada, viu? Amo morar no Cristo Rei. Cristo Rei é um bairro não, é uma cidade praticamente. Uma cidade à parte, com certeza. É um bairro que tem uma estrutura muito boa, assim, e eu moro muito bem localizado, então tem mercado perto, farmácia perto, é perto da escola do meu filho. Então, compromissos que eu tenho, às vezes eu consigo ir de bike, eu consigo ir andando, então é uma facilidade de vida gigantesca. Quando eu me mudei para lá foi intencional, eu queria realmente
facilitar a minha vida e reduzir ao máximo o tempo que eu perdi me deslocando. E estando onde eu estou hoje, eu consigo exatamente isso. Às vezes esqueci um trem, na hora do almoço, eu vou correndo lá e volto e tá tudo certo, sabe? Então, essa praticidade não tem preço. E para Eduardo morar ali no Cristo Rei, crescer no Cristo Rei, ele, como é que tá sendo? Como é que é para ele? Ele adora o bairro, Ele né? brinca na rua lá? Não, não brinca na Não, rua. nem na praça, nem nada assim? Não, na praça a gente vai de vez em quando. Eu gosto bastante de correr. E às vezes eu vou correr na 31 de março com ele. A gente dá uma corridinha e para lá num parquinho e eu deixo ele brincar. Subir ali na pista de skate. Às vezes até eu subo na pista de skate com ele e desce de esquibunda, assim. E assim a gente vai levando. Os atrativos ali da 31 de março ali é muito bom, pelo menos eu sempre olho assim, tem uma vida assim noturna, né? A gente acaba fazendo atividades noturnas aqui por causa do calor, né? E ela é muito extensa, você vai lá longe, volta, e aí depois tem essa parte que você está falando que foi uma reforma recente que a prefeitura fez. Recente, ficou bem bacana. E foi bom, né, para a cidade. Na verdade, revitalizou, né? Aquele bairro ali que tinha uma fama muito... A Manga, especificamente, tinha uma fama muito negativa e tudo mais. E aquele centro urbano, por assim dizer, aquela revitalizada que fizeram, deu uma boa movimentada. Então, você vai lá num domingo, por exemplo, tem um monte de carro e carros bons que o pessoal tá ali frequentando o ambiente, o que fomenta a economia também, porque houveram várias coisinhas que foram surgindo ali na região para suprir com essa demanda, então foi um acerto. Eu sempre falo ali do Cristo Rei, eu tenho bons colegas e amigos também que são de lá e eles não trocam por nada, né? E de fato, assim, meio que a vida deles também se resolve por ali e é o que você falou, tá tudo certo e é isso mesmo, assim, sabe? Eu gosto muito dali também, mas eu ainda sou da Várzea Grande da Várzea Grande mais velha ali, assim, ainda não Mas você sou. mora bem, né, meu amigo? Vamos combinar, né? Moro numa região que é interessante ali também, perde tudo. Olhei pro fluxo ali, como é que eu faço para cair na avenida principal e chegar em Cuiabá quando eu precisar? Quando eu crescer, eu vou morar lá também. Que isso. E a outra pergunta que eu ia fazer para você ainda desse lado pessoal, você estava falando que você é filha de idosos, né? E eu, pessoalmente, não tenho muito convívio com amigos que foram filhos de idosos. E eu queria que você trouxesse para a nossa audiência um pouquinho dessa experiência, de como é isso, como é ser uma filha de idosos. Tem seus desafios à parte. Eu lembro que, na minha adolescência, minha mãe, por exemplo, ela não era idosa ainda, mas ela tinha diversos problemas de saúde. Então, por vezes, ela ficava bem mal. E, cara, eu não sabia o que fazer e não tinha absolutamente nada para fazer. Tinha que realmente esperar passar. Então, aquele temor de perder a pessoa amada a qualquer momento, ele era bastante presente, né? Hoje minha mãe tem uma saúde estável, graças a Deus. O meu pai já tem 72 anos, mas é bem saudável também. E recentemente eu tive uma experiência que foi bem legal, que foi realmente cuidar do meu pai. Então, a minha mãe, houveram vários episódios em que eu fui a principal cuidadora, e aí a gente está falando de dar remédio, de, às vezes, ajudar no banho, levar de um lugar para outro, dependendo do nível de dificuldade, do desafio que ela está enfrentando naquele momento, né? Recentemente eu vivi com o meu pai isso. Meu pai fez uma cirurgia de olho, precisava de repouso, eu falei... Os dois? Foi só um. Falei, senhor, vai para minha casa. Não vou para minha casa. Falei, vai para minha casa sim, senhor. Agora eu vou cuidar do senhor. É a hora. Ah, eu não quero. Vai para minha casa. E foi para minha casa, assim, foi uma experiência maravilhosa a gente se aproximou, eu cresci longe dele, então eu tive uma oportunidade de me aproximar ainda mais. Eu cresci longe, depois de adulta, eu comecei a fazer um caminho de volta para me reaproximar e reconstruir um relacionamento que fosse interessante e saudável, né? Eu acho que esse resgate, essa aproximação com as origens são importantes. E aí, esse período que ele teve lá em casa, a gente conseguiu criar um relacionamento ainda mais próximo. E uma semana foi só eu e ele. Eu fui light. Aí, na outra semana, depois que ele fez a segunda cirurgia, aí já era eu, ele e o Eduardo. Aí é o que a gente chama de geração sanduíche. O que é essa geração sanduíche? São adultos que cuidam de pais idosos e filhos pequenos ao mesmo tempo. Então, a gente tem que dividir a atenção, a gente tem que fazer um monte de... É um outro trampo, né? Por exemplo, a criança, como eu moro sozinho com o Eduardo, ele tem bastante a minha atenção e, de repente, ele tinha que dividir com alguém. Então,
Ele ficou nervoso, ele ficou irritado, ele brigou com o avô dele. Aí você tem que fazer gestão de conflitos. Para tudo, bora fazer uma reunião aqui agora com o Eduardo. Não, agora com meu pai. Então, são esses desafios, assim. Mas é também uma oportunidade de muito aprendizado. O que eu mais gosto de lidar com pessoas idosas é ver o quanto eles nos ensinam. É um conhecimento, é uma sabedoria prática. Pessoas que já fizeram muitas coisas, já acertaram muito e já erraram muito, e elas podem encurtar muito o nosso caminho. Dar insights, dar conselhos que realmente funcionam, e eles podem falar assim, isso aqui funciona por A, B e C, isso aqui não funciona por A, B e C. Então, eu particularmente acho que é uma experiência muito rica estar perto de uma pessoa idosa, e acho que é um desperdício quando a gente não dá valor para esse serzinho que às vezes está do nosso lado, de repente é um vizinho, de repente é a avó, e às vezes a gente é ali na correria do dia a dia, ou no mundo tecnológico que a gente vê e fala, precisa se Que eles nem sempre estão inseridos, né? Exatamente, nem sempre eles estão inseridos. Não, isso aqui tá velho. Meu pai já tá velho. É assim que a sociedade muitas vezes enxerga a pessoa idosa. E é uma relação muito perde-perde. Então, eu, enquanto jovem, perco. E essa pessoa idosa, ela também perde, porque ela se sente inutilizada, ela se sente desprezada, excluída da sociedade. E o impacto no emocional dela é muito gigante, né? A gente está falando de coisas que comprometem quantos anos essa pessoa vai viver a mais. Então é bem sério isso. Não, com certeza. Assim, que eu me lembro, né, de idosos da minha família, do meu avô, né, e também da minha avó materna, né? Ambos trabalharam na roça, aquela vida super dura de trabalhar numa roça e etc. Tanto é que a recordação do meu avô é todo mundo tendo que auxiliar ele para basicamente tudo, do banho, a se alimentar e tudo mais. Já minha avó foi uma mulher muito forte durante a vida inteira dela, assim, apesar dos remédios e tal, e foi com o tempo você vai vendo assim justamente o que está falando assim, um pouquinho de tempo que você deixa de ter assim e que você perdeu com essa pessoa, você vê como ela vai ficando mais debilitada, mais velha mesmo assim nesse sentido. Então tem que aproveitar, né? Todo e Sim. qualquer momento. Eu pelo menos eu fazia muita questão de quando eu ia para lá, né? Eu sou um dos únicos netos da minha avó que foi para a carreira do agro. Então ela chegava para mim, a gente tinha muito papo de agro, porque na cabeça dela remetia tudo de quando ela tinha o sítio dela, né? Então a gente ficava conversando altas, assim, e é o que você falou. Esses pequenos momentos, assim, eram muito bons para mim e para ela eu nem imagino, assim, sabe? Sim, é uma memória afetiva, assim, que a gente não esquece nunca, né? E às vezes a gente não lembra da história, mas a gente lembra do momento. Teve uma situação específica que eu fui para casa dos meus avós, acho que meu avô que não estava muito bem, eu peguei o carro e fui para lá. E aí meu avô sentado, ele tem uma poltroninha lá no sítio, que ele gosta de ficar sentadinho. Eu sentei ali do ladinho dele, assim, como se fosse fazer uma yoga da vida, e a gente foi conversando. E ele contando de coisas que ele tinha vivido, né? Foi tão legal isso. Eu não lembro das histórias, mas aquele momento de estar ali com ele, minha filha, não sei o quê, minha filha, não sei... Nossa, foi maravilhoso, sabe? E é uma lembrança que eu vou carregar para sempre, né? Pra sempre. E para ele, bem provável que significou muito. Porque muitas vezes os mais jovens não tiram esse tempo para dar atenção para eles. Eles são ignorados mesmo por nós, filhos, por nós, netos, né? Então, essa atenção, esse carinho significa muito para eles também. Total, a galera não tem realmente, como você falou, paciência. Porque é o que você falou, né? Putz, eu fui lá, eu não me lembro da história, mas eu sentei e fiquei ali tendo essa troca, esse afeto passado, né, de geração para uma outra geração, assim, sabe? E para mim eu fico muito feliz de também ver em você uma mulher preta que teve dentro da nossa ancestralidade também de ter esse papo, né, de um ancestral para o outro, muita oralidade, né, da gente estar conversando. E aí você fazer isso é lindo, é simbólico, sabe? Então fico muito feliz de saber que você também fez isso. Sabe? Foi de coração, foi de coração, e eu tento fazer sempre que possível. Aproveite. Aproveita, assim, só aproveitando um gancho, né? Às vezes as pessoas esperam perder para elas se dar conta, né? Ficam deixando para depois, sendo que amanhã, o próximo segundo é uma ilusão,
E o que a gente tem é o agora, né? Tem que Este aproveitar. exato momento que eu tenho. Daqui 10 segundos, eu não sei se eu vou estar aqui. Eu não sei se eu vou poder Vai estar falar. aqui sim. Eu não sei se eu vou poder falar. Não, assim, Não, tô brincando. eu refleti nessa brevidade da vida, o quanto a pessoa idosa, ela pode partir a qualquer momento, mas uma pessoa jovem também pode partir a qualquer momento. E a gente não pensa nessa brevidade, enquanto a vida é um sopro no final que do a gente dia, né? também tá um pouco, sei lá, acostumado, ou a gente foi doutrinado a pensar que ficou velho, já vai morrer. Né? E que a vida do velho já tá no fim e que vai acabar. Tudo E mentira. sendo que não é bem a verdade. Tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós. Pra morrer, como diz, né? Pra morrer basta estar vivo, né? Pra morrer basta Mas estar vivo. bora dar um ar mais legal. Vamos aproveitar o agora, gente. Esse é o momento. A gente vive o hoje, né? Vamos sim. E aproveitando o agora, eu quero mais uma vez aí agradecer o Sicredi por acreditar nesse projeto. Então, a gente estava até comentando aqui nos bastidores que o slogan novo do Sicredi é um slogan que pega, né? Um Nossa, chicletinho na mente arrasaram. nossa, né? Arrasaram. Então, realmente a gente vê na prática que não é só dinheiro, é ter com quem contar, e a gente conta muito com o Sicredi, muito com todo o time de inovação, todo o pessoal do Sicredi Ouro Verde, Mato Grosso, que acreditou nesse projeto. E pode ter certeza que tem muito papo legal ainda pra gente colocar, e com o apoio do Sicredi a gente vai fazer isso. Valeu, Sicredi. Amiga, voltando aqui agora para o nosso papo, a gente já conheceu um pouco mais de você do lado pessoal aqui, né, e tal, a gente sabe um pouco da sua história. É impossível conhecer tudo, mas a gente já sabe uma pequena partezinha de Ivonete aqui. Agora, eu queria começar a falar com você dos aspectos profissionais. Você já comentou que você fez contábeis na UFMT, né, e aí depois que você se formou, você começou a trabalhar já na área ou você não trabalhou na área? Você estagiou, você não estagiou? Como é que foi essa inserção no mercado de trabalho sua? Tá, durante a época que eu estudei na UF, eu tive um período que eu fui bolsista, eu fui bem no primeiro ano, e aí eu aproveitava para morar na universidade. Tipo, eu ia de manhã, saía de lá à noite, segunda a sexta, assim. Não era bolsista, eu estava na biblioteca. E contábeis não é integral, né? Não. Então você morava mesmo. Eu morava na universidade no primeiro ano inteirinho, assim. Eu gostava de estudar e eu gosto de números também, né? Então eu aproveitava e ficava lá o dia todo. E aí, quando eu estava no primeiro ano, eu fiz um estágio. Eu fiz um estágio na área financeira em uma empresa pública. Fiquei lá uns 7 meses. E eu comecei a me incomodar com o ambiente onde eu estava. E eu sou uma pessoa que acredito que a gente passa tempo demais num ambiente de trabalho para estar infeliz. Então, se eu não estou feliz, eu vou embora sem problema nenhum, pego minha malinha e vou embora, realmente, né? E assim eu fiz. Aí eu fui para um segundo estágio dentro da área. Eu tinha um sonho, cada sonho doido que a gente tem, eu tinha um sonho de ser caixa, gente. Olha só a loucura Caixa da de pessoa. supermercado, essas coisas assim? Caixa. Se ia ser de supermercado, eu queria ser caixa na minha Como vida. assim? É a primeira pessoa que eu ouço falar. Gente, é doida. Não, depois você comenta alguma coisa. Você já teve um sonho louco de ser caixa de supermercado, farmácia? Eu vou falar depois Isso de outro até é sonho. novidade pra mim, tá? Pois é, eu tinha um sonho de ser caixa e eu fui caixa numa cooperativa de crédito. Não vou falar palavrão, né? Mas foi terrível, foi uma experiência assim, que eu falo, gente, cada sonho que a gente arruma na vida, né? O bom é que você realizou esse, né? E depois... E eu vi que era um pesadelo. Não Fiquei 7 meses lá e aí eu saí. E aí passou o tempo. Eu fiquei nesse período aí, depois desse segundo estágio, eu fiquei off do mercado de trabalho, fiquei só estudando. Aí passei no concurso público. Então, para quem não sabe, eu já fui uma funcionária pública, mas não tenho perfil. Fiquei 1 mês e me exonerei. 1 mês? 1 mês. Se você achar alguém que ganha de mim, você me apresenta. Você ganhou o primeiro salário e falou, não quero mais, tchau. É mais ou menos isso. Não era meu perfil, lembra? Preciso estar feliz no ambiente de trabalho. Sim. Não estava, fui embora. E meu outro sonho era trabalhar em um banco. Era tão bonito, aquelas mulheres de terno, bem vestidas. Quero esse negócio, né? Felizmente, esse sonho nunca foi realizado. E hoje eu agradeço a Deus, porque eu sei que é uma vida altamente estressante e não deu certo. Mas eu fui trabalhar no luxo de joalheria. Fui trabalhar na multinacional. Não era na área contábil. Fiquei lá quase 2 anos. Então, tive contato ali com o luxo, no pleno sentido, né? Acessava as classes mais altas daqui de Cuiabá, onde eu trabalhava, era extremamente caro. E eu fiquei ali 2 anos, quase 2 anos. E aí chegou um momento que eu falei, tá... Eu vou fazer o que agora? Para onde eu cresço?
para onde eu posso me expandir. E eu não tinha para onde me expandir lá. Eu falei, beleza, eu nunca vi vídeos contábeis, eu preciso experimentar e ver se eu vou gostar disso ou não, né? Lá na faculdade eu tinha gostado, mas a gente sabe que na prática a teoria é outra. Falei, eu preciso experimentar isso de verdade. Aí o que a louca fez? Outra pessoa ia esperar, procurar um emprego, depois fazia isso, né? Eu pedi conta, porque eu falei, eu vou ficar com 0, que qualquer coisa que aparecer eu vou topar. E aí eu vou realizar meu objetivo agora, que é de experimentar ciências contábeis. E assim eu fiz, pedi conta do emprego estável, que tinha um salário relativamente legal, para ficar com R$0. 3 meses depois eu estava empregada no escritório de contabilidade, já foi renomado, não sei como está hoje. E aí nesse escritório eu aprendi muito, trabalhava muito também, mas foi uma escola realmente. Fiquei lá 6 meses nesse escritório. E aí eu fui para onde? Adivinha? Para o agronegócio. Então já foi cowgirl também. E fiquei no agro por 2 anos e meio. E foi enquanto eu estava no agro que eu tive uma evolução de carreira dentro da empresa onde eu trabalhei. E estava evoluindo bem, até que eu ganhei um segundo presente. Eu ganhei um presente, na verdade, que foi Eduardo. Então veio a maternidade. E nessa época eu já conciliava o trabalho contábil, eu trabalhava lá, eu cuidava da parte de custos. Eu fazia atividade autônoma. Eu era da Merkey, era apaixonada por esses 2 mundos, né? Contabilidade e Merkey. Eu não conseguia me decidir sobre qual dos 2 que eu vou abraçar. Então, eu abraçava os 2 e aí veio o Eduardo. Eu falei, caraca, agora... Aí 3 grandes projetões desse aí, como né? que faz, né? Eu falei, não faz. E aí eu decidi que eu ia aposentar meu CLT. Foi aí que eu comecei a viver de empreendedorismo, realmente. Então, eu já empreendia desde a época da faculdade, acho que a gente ainda não falou disso. Mas eu comecei a empreender lá quando eu entrei na UF. Eu queria fazer uma viagem, não tinha dinheiro. Eu falei, vou vender esse negócio aqui para eu ter dinheiro para eu realizar minha viagem. E vender esse negócio já era Mary Kay? Não, era Natura. Ah, tá. E aí na Natura eu fiquei quase 7 anos. Aí depois eu fui para Mary Kay, fiquei lá mais quase 8 anos. E aí quando veio Eduardo, eu me desliguei do trabalho, do CLT, fiquei um tempo me dedicando exclusivamente à maternidade. Foi uma escolha intencional. Eu falei, eu quero aproveitar ao máximo e viver da forma mais plena possível esse momento. Vivi. E quando ele tinha uns 2 anos e meio, eu falei, eu acho que já dá de eu começar a desmamar ele e começar a tocar minha vida, assim, um pouquinho mais agitadinha, né? Eu fui voltando aos poucos, me dedicando mais ao meu negócio. Foi quando eu consegui ascender na carreira e tudo mais. E fiquei na Mary Kay durante mais alguns anos aí, me dedicando exclusivamente. E foi ali que eu me enxerguei empreendedora. Uma coisa bem engraçada, né? Quando eu me enxerguei empreendedora, eu já empreendi há 10 anos. Tem bastante experiência já, né? Porque a gente acha que a gente não está empreendendo, né? A gente está vendendo batom, a gente está fazendo os cofres, fazendo qualquer outra coisa, menos ser empreendedora, essa palavra bonita. Mas você já tinha o CNPJ? Eu tinha CNPJ, mas eu não me via nesse lugar. Então você é um caso bem interessante, porque tem algumas pessoas que elas veem que ela é um empreendedor, ou cai essa ficha, como você falou, quando ela vê o CNPJ dela, falo, nossa, é ou sério. quando ela emite a nota. Então eu falo, nossa, é sério. Pô, eu não sei se a minha consciência... Agora você me deu uma pulga atrás da orelha. Se essa minha consciência veio quando eu abri CNPJ, talvez tenha sido. Nossa, gente, eu sou esse negócio aí, olha só que legal. É outro mundo, né? Eu achava que só eu tinha 2 personalidades, mas não, tem a pessoa física, a personalidade física e jurídica. E foi um período que eu amei, assim, eu gostava muito do que eu fazia, mas chegou um momento que já não me satisfazia. Eu falei, eu preciso de mudar. O bichinho da inquietude, né, que eu falei que a Ivonete é inquieta, me picou de novo. Eu falei, você precisa fazer alguma coisa, garota, se vira, se mexe. Mas você, assim, você tava nessa inquietude sua ali, como a gente já tá conhecendo aqui dentro da sua carreira, você tem essa inquietude de querer estar buscando algo melhor ou algo que te desafie? Ou foi tipo alguma coisa assim que você viu, você leu, você conversou e aí tipo deu um estalo assim para você querer mudar de novo assim? Então, eu acho que foi um processo. Assim, muitas vezes eu me questionava, você é isso que você quer fazer? E eu não me permitia a resposta. Tipo, é claro que é, você é apaixonada por isso, é baile. Eu não escutava a voz interna nenhuma, não tinha. Tava no automático. E eu gostava muito daquilo, mas chegou um momento que eu falei, cara, eu não quero mais isso. E assim, a
a minha decisão de não gosto disso foi muito abrupta. Tipo, eu lembro que eu cheguei e falei pra minha psicóloga, falei, tô assustada. Eu amava Mary Kay até ontem, agora não tô feliz. Eu tô fazendo, tá forçado. Que coisa doida. Mas, na verdade, foi uma construção que foi acontecendo. E é aqueles tijolinhos subterrâneos, né? A gente não vê que a gente está fazendo. Aquela sementinha que está se desenvolvendo, a gente não vê, de repente, ela brota. E aí, quando eu comecei a não sentir mais alegria em fazer o que eu fazia, falei, eu preciso de outra coisa. Bora, vamos fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não sabia. Eu lembro, assim, que o dia que foi, assim, o start, eu falei assim, cara, eu preciso me mexer mesmo. Eu estava atendendo uma amiga minha, que também era cliente, e eu estava extremamente incomodada. E aí, no final, na hora de eu ir embora, assim, ela falou, eu falei, bora na Feira do Empreendedor? Vai ter Feira do Empreendedor no final de semana? E eu tô querendo ir. Tô procurando alguma coisa diferente para fazer e tal. Ela, amiga, e Mary Kay? Eu falei, sei lá. Ela, mas você já tem o nome? Eu falei, nome eu faço de novo. Bora lá. E aí eu fui com essa amiga para a Feira do Empreendedor. E foi assim, eu tive insights lá, vou contigo nasceu logo na sequência, né? Então, aí você citou a Vou Contigo. Já citei, já dei spoiler. Não tem problema, a gente tá batendo um papo aqui. E quem não sabe que ela é a CEO e fundadora da Vou Contigo, né? Por favor. Então, como se esse não é um mistério. Mas eu queria, né, mostrar para nossa audiência que não foi aquela ideia mágica caiu assim na sua frente, você pegou e vou criar a Vou Contigo. Como você vem falando, além de empreender em outro ramo, veio tendo uma construção. Você estava entrando agora num papo que eu quero que você aprofunde mais, que é justamente assim, você foi buscar conhecimento, foi buscar ver coisas, provavelmente você estava lendo, você estava ouvindo, você estava assistindo, mas você foi buscar, no caso, na Feira do Empreendedor, para quem não conhece, é um lugar muito bacana de você ir, acontece a cada 2 anos, e você foi buscar isso. E aí você falou que lá você começou a ter algumas iluminações, né? E que tipo dessas iluminações estavam aparecendo para você ali? Foi ali que você ouviu pela primeira vez o nome Startup? O nome Startup eu escutei, acho que foi na outra semana, na verdade. Não foi nem lá. Não foi nem lá. Mas lá eu assisti a uma palestra que eu lembro que era assim, entre ser mãe e ser CEO, eu escolho os dois. Eu falei, nossa! Quem que era que deu esse nome? Dani Jun, que é da Bitmami. Eu sou apaixonada pela Bitmami, né, gente? Quem não é, né? E aí, quando eu olhei, cheguei lá e olhei a grade e falei, tá, eu quero assistir essa palestra, assim, eu gosto muito de negócios sociais. Então, acabou que no dia eu acessei coisas que tinham essa pegada e tal. Eu assisti essa palestra e eu queria trazer a Bitmami para Cuiabá. Falei, cara, achei um negócio da minha vida, vou trazer esse negócio para cá, né? Mas antes, só dando uma resinha, quando eu falei eu preciso empreender alguma coisa diferente, eu comecei a pesquisar o mercado mesmo. Então, eu procurei franquias, foi uma opção que eu cogitei, que eu achava interessante. É um negócio que já está validado, já está bem estabelecido, eu vou só copiar e colar mesmo, pode dar bom. Eu cheguei até de começar a pesquisar mais profundamente uma franquia de sorvetes. E aí eu falei assim, eu sou toda natureba, né? Falei, como que eu vou ganhar dinheiro incentivando as pessoas a ter maus hábitos alimentares? Falei, não condiz. Esse meu novo negócio, ele precisava ser financeiramente sustentável, mas ele precisava estar alinhado com os meus valores pessoais também. Então, eu enxerguei nisso aí uma divergência. Falei assim, não quero isso, vou continuar procurando. Aí fui na Feira do Empreendedor em busca de inspiração. Lá eu topei com a Bitmami. Falei, caraca, esse negócio, quero. Chamei a menina que estava conversando com o pessoal da Bitmami aqui na cidade para um café. Na cara e na coragem. Vamos tomar um café comigo? Vamos. Falei, quero ir junto com você. Ela, o que você tem? Falei, não tem nada. Ela, mas você tem uma casa, assim, para ser o espaço? Você tem... Eu falei, não tem nada. Eu tenho muita vontade de fazer acontecer e vamos embora. Ela, olha, vamos continuar conversando. A gente continua aí, quando eu fizer as feiras, você participe e tal. Com a Mary Kay, a gente vai se conhecendo mais. Mas foi aquele a gente vai conversando e nunca conversa? Ou foi um vai... Foi esse vai conversando, né? A gente é amiga hoje, que é a Bia Black, né? Uhum. Eu falei, tá bom. E eu fiquei com aquilo ali, sei lá, isso foi uma terça, quarta-feira.
E a minha cabeça, assim, depois da feira, eu fiquei uns 3 dias sem dormir, sem cabeça, procurando alguma coisa. E aí, na minha sessão de análise com a minha psicóloga, ela já sabia que eu estava procurando um negócio e tal. Aí ela falou assim, você já pensou em fazer alguma coisa para idosos? Ela, sei lá. Às vezes eles querem fazer as coisas e o filho não pode levar, não consegue sozinho. Aí eu falei, não, nunca pensei. E eu realmente nunca tinha pensado. Eu falei, caraca, como assim? Eu nunca pensei. Por que assim, caraca, eu nunca pensei? Eu tenho pais idosos, eu cresci com os meus avós, eu cuidei de um familiar com Alzheimer, eu tenho vários idosos no meu círculo social. Então, eu era completamente imersa na dor. E não estava enxergando E ela. não enxergava. Não enxergava, simplesmente assim. Então, às vezes a oportunidade tá ali, né? Tá na cara e a gente não tá pronto para enxergar, né? E foi exatamente isso. Na hora que ela falou isso, eu falei, gente... Aí eu saí de lá com aquela chavinha virada no outro dia. E aí a feira que já estava sem dormir, que já era 3 dias, virou mais 7, né? Foi mais ou menos isso. Foi uma semana. Da feira até o nascimento da Vou Contigo foram 7 dias. Eu fui pesquisar mercado. Passei o dia inteiro lendo. Aí que eu conheci a startup. Conheci o termo nesse dia que eu estava pesquisando mercado para entender o que tinha no mercado para a pessoa idosa. E aí eu constatei o que eu já sabia enquanto consumidora, que as pessoas não estão nem aí para a pessoa idosa, não desenvolvem soluções nem nada do tipo. E aí eu li todo aquele de conteúdo, passei um dia realmente pesquisando, no outro dia eu acordei e escrevi a ideia. Vou fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tenho esse papel até hoje. Rascunhei a ideia do que seria Vou Contigo, era muito próximo do que é hoje realmente. Tive a ideia de manhã, à tarde fui pro Sebrae. Tô com essa ideia, que eu faço? Eles, nossa, que legal, essa é uma startup. Eu já tinha ouvido no dia anterior o que era startup, né? Ela já sabia, dela já, aí, né? Aí eu já sabia, já já tava falando de tal de app. Uhum. E foi aí que eu conheci o Fernando, que eu chamo ele de padrinho, o ecossistema nacional inteiro sabe disso, né? Fernando Pechide. E a gente se conheceu ali naquele dia. Ele veio aqui com a gente já gravou. Amo aquele homem. A gente trocou o telefone, ele falou, vamos conversar, vou acompanhar você. E 2 semanas depois eu fui lá para uma primeira mentoria, ele me deu algumas dicas de livros para eu ler e falou, você precisa estar nos eventos. Falei, tá bom. Qual que é o evento? Aí ele, você tinha que ter ido na arena de startup da Feira do Empreendedor. Eu falei, mas eu nem sabia que era startup semana passada. Isso foi que ano? Isso foi em outubro de 2019. Tipo assim, eu fui lá na sexta, a Feira do Empreendedor tinha acabado no domingo. Aí ele, você tinha que ter ido no negócio de startup. Eu falei, eu nem sabia. Teve mesmo essa arena, foi bem legal. Eu falei, eu nem sabia que era startup. Eu falei, bola pra frente, o que tem de próximo? Ele tem o case, você quer ir? Aí o case, o que é isso? Case, depois descobri, né, gente? Case é Conferência Anual de Empreendedorismo e Startups, né? Tipo, é só o maior evento da América Latina. E esse foi meu primeiro evento de inovação de startups lá em São Paulo. Fui com o pessoal do Sebrae, numa missão técnica, caí de paraquedas lá, assim, literalmente. Mas fiquei perdidamente apaixonada. E a cabecinha vai explodindo, né? Porque você vê aquele mundo de coisa. Gente, eu olhava para aquele e falei, meu Deus, achei meu lugar no mundo. Fiquei apaixonada pelo ecossistema de inovação ali no dia. E aí eu interagi com as pessoas e eles assim, o que você veio fazer? Eu tô com uma ideia... E eu não sabia nem falar ideia, né? Tipo, tinha acabado de nascer. As pessoas já estavam, tipo, super desenvoltas. Geralmente as pessoas vão pro evento quando elas já têm algo. E o meu tava no menos... Eu falo que eu tava no menos 10. E aí, mas foi uma experiência muito rica, primeiro, porque eu tive contato, assim, com toda a vivacidade do ecossistema de inovação, que eu acho que é um ambiente muito vivo, muito dinâmico, e eu gosto bastante disso. Eu tive a oportunidade de tentar falar da minha ideia, e a cada vez que eu fazia uma tentativa eu melhorava um pouquinho. Eu percebi ali também que não era só ter uma boa ideia, eu precisava saber vender meu peixe, né? Então, foram vários aprendizados que eu coletei ali. E quando eu cheguei, eu falei, vou me juntar à comunidade local. Foi quando eu acabei me aproximando da Digoreste. Meu primeiro evento aqui em Cuiabá, acho que foi 10 de dezembro de 2019, foi no Startup On. Foi com a Isa, 2019. Exatamente. Você estava como garotinho lá aqui. Como que é teu nome? Aqui o seu crachá. Eu lembro de você fazendo isso. E dali eu nunca mais me afastei. Só me enche o saco até hoje, gente.
Muito amor. A intimidade muito amor. Foda. Mas em 2019 eu tava no Case também. Eu fui pra lá. E eu acho que eu fui em 2018, 2019. Case é sempre bom ir, né? É um eventaço, né? Vale muito a pena ir. O ano passado eu disse que não foi tão bom. Mas é um evento que vale a pena ir. E o bom é que tem muitos eventos legais. Você falou do Case. E quando a gente olha dentro do calendário, a gente tem o Case que acontece lá por novembro. Isso, mas também tem o Startup Summit que acontece... Que é em julho e agosto, que é massa demais, já foi. É um evento de startups, né? Um evento massa. Muito, muito bom. É organizado pelo Sebrae de Santa Catarina, mas tem apoio nacional, uma coisa bem gigante. E aí tem outros eventos que ficaram bem famosos. O Hack and Play, no Recife, o Hackathon... Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Teve o Neon esse ano. Ano passado, na verdade. Teve o Neon, ele foi em São Luís. E esse ano vai ser em João Pessoa, que é um evento também de startup focado mais no Nordeste. Por isso se chama Neon, né? Nordeste On. Enfim, tem muitos eventos assim pra gente ir. E você falou uma coisa que é bem interessante. Você teve a oportunidade de ir para o evento e falar da sua ideia. E aí uma das primeiras coisas que eu aprendi no meu aprendizado real com o ecossistema foi que, independente se é uma ideia ou se é um negócio, o cara não tá ali para roubar a tua ideia. A gente tem esse medo, né? Tem esse medo. E aí eu queria que você contasse a experiência, porque como você falou, até meio tímida, acanhada, você estava contando a sua ideia. E o que as pessoas falavam? Qual que era a reação delas? Tá, eu falava porque, assim, quando eu tive a minha primeira mentoria com o Fernando, aí ele falou, não precisa ter medo desse negócio de roubar ideia. Ninguém rouba ideia. Quanto tempo você está estudando? Tipo, você sempre vai estar muito à frente, né? Sei lá, a pessoa ouviu falar de ser uma ideia, ela vai pesquisar, vai fazer igual. Você tem uma jornada na frente que te coloca na frente e ponto, né? Aí tá bom, se é assim, vambora. No ambiente de startup, o pessoal também não ficou roubando ideia, não. Eu falei, beleza. Então, chegou lá, eu falava e as pessoas achavam incrível. Tipo, mesmo sendo extremamente nebuloso, eu não tinha nome, não tinha nada, eu não sabia falar. Eu era extremamente tímida, tá, gente? Isso mudou, gente. Muito tímida, não lidava muito bem com o público, então eu falava e as pessoas, nossa, que legal, nunca ouvi falar disso, não conheço ninguém que faz isso. Sempre era esse feedback, né? Isso foi uma validação, então. Exatamente. Então era uma validação de que eu estava realmente diante de uma dor gigante. E você sabia que você estava fazendo uma validação? Não tinha feito nada. Até então, tipo assim, não tinha feito nenhum workshop, nada. Não sabia nenhum desses nomes bonitos. Só que era raiz, assim, não sabia nada ali do que estava fazendo. Ela estava validando ideia com outros empreendedores. Tipo, do Brasil inteiro. E, assim, pra todo mundo que eu falava assim, tô pensando em fazer um negócio assim, transporte pra idosos. Cara, nunca ouvi falar, nossa, é bom, hein? Porque nunca vi isso. Depois que eu descobri que isso era a validação e que eu já estava fazendo empiricamente, assim, no fluxo. É a raiz, é o sangue de empreendedor que eu demorei tanto tempo para enxergar. E aí você andando um pouquinho ainda nesse ano 2019, foi uma virada total de chave ali, um marco também para você. Aí você foi pro evento da Digorest, não da Digorest, né? Era o Startup On, que é um evento organizado pela Associação Brasileira de Startups, a B Startups, com comunidades locais. Aí a Digorest estava lá de parceira, você foi lá, tava a Isa, tava o Guilherme da B Startups, uma galera lá assim. E aí, o que você achou do evento? Ali teve mais algum insight, alguma coisa, um aprendizado? Eu queria fazer parte daquilo, queria movimentar aquilo, queria estar junto e falei, vou grudar nesse povo, né? Então, eu lembro que esse foi o primeiro evento e era no final de ano já, a hora que virou o ano, teve um Inspira Talk, que era um evento que ia ser um esquenta para um SW que teria no final do ano. Eu fui nesse evento, também não conhecia praticamente ninguém. Para falar que eu não conhecia ninguém, lá eu dei de cara com a Vivi, que era minha cliente da época de Mary Kay. Era o meu rostinho conhecido. Eu já conhecia que estava lá, eu acho que a Gleide, eu acho que a Olivia também estava. Eram os rostinhos familiares, todo o restante era estranho para mim. Mas eu falei, aí como que eu faço fazer parte desse negócio? Eu quero ajudar a organizar. E aí eu entrei... E já estava empreendendo, né? Já estava tocando, desenvolvendo, tirando a nebulosidade do que estava na minha cabeça, né? Estava nesse momento, assim, bem embrionário. Eu falei, não, eu quero participar disso, eu quero organizar isso. E eu entrei para a organização dos Inspira Talk. A gente conseguiu realizar 2, que foram bem legais. E aí, logo depois veio a pandemia. Isso que eu ia perguntar para você agora, ia entrar justamente nesse tópico com você. Porque assim, você começou a validar a sua solução na perspectiva
de outros empreendedores, pessoas super entusiastas por tecnologia que veem uma coisa, ou uma dor, um problema, e eles veem aquilo que não é atendido e eles ficam tipo, uau, é isso, né? E aí vem o Startup On em dezembro de 2019 e a gente está falando que dia 15 de março de 2020 é decretado pandemia no Brasil todo. E você num cenário de começar a sua jornada empreendedora, tendo que validar a sua solução para um público 60 a mais, que era o público de risco de uma pandemia. Uhum. E aí, o que você fez? E aí, né? Então, voltando um passinho atrás, antes de ir nesse evento do Inspira Talk, eu participei de um workshop lá no Sebrae, que era para tirar a ideia do papel. Então, pela primeira vez, eu ouvi essa sopa de letrinhas que a gente adora e coloquei a ideia no papel, pensamos em modelo de negócio e tal. E ali eu defini meu MVP, meu teste de mercado, né? E o teste de mercado a Ivonete vai ser a motorista dos idosos. Então, eu marquei que eu ia ser isso, eu parei com a minha atividade anterior, tipo, a louca, não façam isso, tá, gente? Pulei do precipício sem asa, sem nada. É o salto de fé. Altamente, sou cheia de saltos de fé. E aí eu fui e usei a minha rede de contato anterior, então, quando eu tava parando com a Mary Kay, eu já falei, eu tô parando por causa disso. E algumas, nossa, legal, quando você começar, me avisa. Falei, beleza. Então, quando eu falei, vou começar, avisei para uma cliente, ela quero. Então, eu falei hoje, estou começando, já tive cliente, porque eu já tinha cultivado um pouquinho atrás, né? E aí eu tive 2 clientes nesse período de 40 dias antes de pandemia e validei os meus 3 serviços. Eu tive corrida avulsa para deslocamento pontual, eu acompanhei a senhora em uma consulta médica, que é o nosso concierge, e eu também levava ela no Pilates, que é a nossa assinatura, nosso pacote mensal. Então, 40 dias foram suficientes para validar os 3 serviços. Veio a pandemia, eles eram um grupo de risco, e obviamente eu não queria ser qualquer incentivo para que eles saíssem de casa, né? Para mim era uma incoerência, então eu suspendi tudo. Falei, não vou mais atender, vamos parar. Teve até um momento que a cliente tentou voltar, mas eu falei, não vai. Era violação da Ivonete, sabe? E aí eu suspendi as atividades externas, mas eu falei assim, tá, eu faço o que agora? O que dá para eu fazer neste momento? E aí estava explodindo de coisas no meio digital, porque estava todo mundo migrando para o digital. Então eu participei de eventos, trocentos eventos online, participei do SW Covid, que foi quando a gente se aproximou. Foi o primeiro SW online que teve, eu estava lá junto. Foi uma experiência maravilhosa, por sinal. E aí eu comecei a participar de eventos e fazer acelerações online. Então, eu usei aquele desafio para acessar coisas que eu não acessaria se não fosse uma pandemia. Que eram conteúdos que, em tese não, eram conteúdos de fato que eles estavam totalmente regionalizados e fora daqui de Mato Grosso. Sim. E aí você conseguiu, beleza, eu vou aproveitar isso para... Exato, para beber da fonte. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, as 2 acelerações que eu fiz simultaneamente em 2020 foi o Startup, que é um programa local, que era presencial, mas por conta da pandemia foi para o digital, e foi a Bitumami, que também era presencial, mas por conta da pandemia se tornou digital. Agora, né? Eu já era apaixonada, eu falei, agora eu vou casar com elas. E foram divisores de água na minha jornada, porque eu não tinha noção nenhuma do que eu estava construindo no final do dia. Eu empreendia já há muitos anos, mas era de uma forma muito simplista. E, de repente, eu estava diante de um negócio que poderia se tornar um império. O que você estava empreendendo antes era quase que... o perfil do empreendedor brasileiro. Aquela da necessidade, praticamente, para sobreviver. Exato. E aí, depois você foi para empreender por oportunidade. Oportunidade e propósito, que depois eu descobri que tinha muito de propósito também, né? E aí, nessa jornada, a gente foi sentar, olhar para todos os diversos setores que tem que ter dentro de um negócio e tal. Criar realmente uma base. Eu não tinha conhecimento, eu me sentia extremamente insegura, então aqueles processos ali me ajudaram a esclarecer muitas coisas. E aí falaram, você precisa fazer um MVP. Como que faz MVP de mobilidade quando as pessoas não se movem, né? Falei, tá bom, vamos fazer um MVP. E aí eu já tinha feito uns contatinhos para possíveis motoristas e tal, acionei uma dessas pessoas. E antes que eu anunciasse o teste de mercado, alguém ligou.
Ai, pelo amor de Deus, uma amiga minha falou que você está fazendo isso, eu preciso pro meu pai, que não sei o quê, eu mudei de cidade. Falei, tá. Quando que você cobra? Eu nem sabia quando que eu cobrava. Não tinha tabela, não tinha nada. Falei, tá, eu vou lançar mês que vem, mas eu preciso para, tipo, depois da manhã. E assim a gente voltou pro mercado em outubro de 2020, no auge da pandemia. O bicho tava pegando e a gente nem sabia o que era direito ainda, né? Então, foi desafiador, foi bastante audacioso na minha visão, mas a Vou Contigo ter se desenvolvido durante uma pandemia contra todas as possibilidades, né? Como eu disse, como que você desenvolve um negócio de mobilidade numa época em que as pessoas... Não, numa época que as pessoas não se movem. É para um grupo de risco. Né? E por que desenvolveu? É porque a dor é tão latente. Dói tanto, que mesmo contra todas as impossibilidades, ele aconteceu, né? Então, no final do dia, assim, na minha visão, a pandemia validou a necessidade do meu negócio na sociedade. Para mim é basicamente isso. Então, eu falo que a pandemia mais me beneficiou do que me atrapalhou. Primeiro porque eu acessei coisas que eu não acessaria se não fosse a pandemia. E depois porque meu negócio se desenvolveu no período mais caótico possível imaginável da humanidade. Então pronto, né? A gente tem um cheque aqui, um selo de sobrevivência. É difícil matar a gente. Falar em selos era muito legal, porque você via lá, você falava com a Vanette, entrei num programa de aceleração. Aí você viu o pitch dela primeiro, aí você via depois outro pitch, foi melhorado. Aí ela entrei em outro programa de aceleração, pré-aceleração, não sei o quê. Mesma situação, sempre desenvolvendo. E aí quando eu falo desses selos, é justamente isso. É o Startup aqui de Mato Grosso, é o Bit2Money, mas não foram os únicos, né? Teve outros processos que você passou que foram melhorando cada vez mais o negócio. Eu passei por 5 acelerações em 16 meses. Não recomendo pra ninguém, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Teve simultâneos também. Vários. Os 2 primeiros foram simultâneos. Aí o da Distrito e da Inovativa foram simultâneos também. Quarto. E aí o último foi da BlackRock. Aí ele foi sozinho. É o Grow, né? É o Grow. Aí eu falei, chega. Quero saber desse negócio de aceleração, mas de jeito nenhum na minha vida. Porque eu beirei um surto. A gente tem que lembrar que a gente estava na pandemia e eu sou uma pessoa. Então, eu lidava com toda aquela pressão emocional que a gente viveu na pandemia. Eu tinha um filho pequeno que estava em homeschooling, que eu quase fiquei louca. Aquele caos, né? E mais acelerações, assim, e tocando o negócio. Porque a Vou Contigo tem cliente desde o dia 0. Então, eu aprendia, desenvolvia o negócio, atendia os clientes, tudo junto e misturado. Então, foi bem pauleiro, assim. E aí, depois da BlackRock, eu dei uma segurada. Era o quinto. Em 16 meses. Eu falei, chega, né, garota? Pô, o pessoal... Mas você gostava de estudar mesmo, né? Gostava, né? Mas eu forcei a barra geral. Nesse daí, eu quase surtei. Eu beirei um surto. Eu lembro que um dia eu falei assim, vou pra Chapada. Deixei, na época eu era casada, deixei o marido e filho. Peguei meu bolsinho, um ônibus, fui pra Chapada. Fiquei o dia inteiro lá olhando pra Salgadeira. Pra me estabilizar. Porque, tipo assim, eu tava à beira de um surto mesmo, né? Eu beirei o burnout, assim, a gente... Teve altos flertes. E não é recomendável, né? E aí, depois disso, eu falei, tá, eu vou dar uma desaceleradinha, eu vou parar com esse negócio de acelerações e vou tocar o negócio e tal. Aí teve algumas mudanças na vida também para 2022 e aí... Aí desacelerou mais um pouquinho. Mas aí o que acontece é que, assim, você saiu da aceleração, focou no negócio para desenvolver. Só que, recentemente, você saiu de um outro programa também, né? Vários programas. Um programa que você fez com o pessoal lá de Singapura, se eu não estiver enganado. Foi. Depois disso, aí eu falei, vou parar, né? Isso foi em 2022. Mas ela não conseguiu. A pessoa não dá conta. Aí quando foi em 2022, eu participei do Capital Empreendedor, que é uma jornada para preparar para investimento e tal. Foi bem legal e foi bem puxado também. Aí eu falei, tá bom, chega. Vou quitar o facho. Aí quando foi em fevereiro do ano passado... 23. Aí eu fui selecionada para Antler, que é um fundo de investimento de Singapura, e assim, é um programa de residência de 3 meses, de 10 semanas, que a gente fica lá enclausurado. Fiquei no Cubo, né, que é um dos maiores hubs do mundo. Cubão, né? Não é um antigo o Cubão, que é aquele prédio gigante lá. Amo aquele lugar. Bom, abraço pro Highlander. É isso aí, Rai, um beijo pra você. E aí eu fui para lá e foi uma outra experiência e tudo muito novo. Por que é tudo muito novo, assim?
Eu nunca tinha passado mais que 15 dias fora de Cuiabá. Eu estava 8 anos sem trabalhar no escritório. Nunca tinha ficado longe do meu filho. E aí, de repente, eu tô lá naquele mundo, naquela selva de pedra, sozinha. Eu fui só com uma mala, tendo que ficar dentro do escritório o dia inteiro, interagir com pessoas, porque eu não interagia, tipo assim, eu atendia as minhas clientes, mas era uma interação diferente da que eu tinha ali, né? O objetivo era realmente montar times para criar negócios exponenciais. Cara, foi uma pressão ferrada. Eu lembro que um dia um colega falou assim, a gente conversando assim, eu vou fechar a porta aqui pra você não pular. Mas não, meu filho, não vou pular não, aqui tem resistência, pode ficar tranquilo. Aí depois, quietou um pouquinho, né? Acho que de aceleração quietou, né? Eu acho que sim, né? Que eu me lembro. Eu vou tomar uma água. Eu acho que até assim, por enquanto você não comentou nada de uma nova aceleração. Não, chega. Nada. Agora eu quero dinheiro. Isso é muito legal, porque se você for pensar, então, se a gente expandir o horizonte de 2019, da Vou Contigo, até, vamos colocar 2023, que a gente está começando em 2024, então, 19, 20... Nem conta 19. 22, Conta 3 20. anos. 20, 21, 22, 23, 4. 4 anos, né, 7 programas diferentes, com insights e iluminações e conteúdos para você melhorar cada vez mais o seu negócio. E a pergunta que a gente fica assim sempre fazendo é como a Vou Contigo está hoje? Fala um pouquinho dos números para nós, assim, como que a Vou Contigo está e o que ela está impactando mais aqui para nós. Tá, hoje a gente atende mais de 100 clientes, a gente tem uns 50 motoristas cadastrados dentro da nossa base de dados, né? Tem uma curadoria, né? Não é qualquer um também que pode ser motorista. Não é qualquer um, né? Então a gente tem uma checagem documental, tem um bate-papo comigo. A maioria deles passaram por avaliação psicológica também, com uma profissional bem gabaritada no mercado. E a gente também fez um treinamento presencial. Então, nesse treinamento, a gente abordou tanto questões técnicas de como que eu faço um transporte seguro da pessoa idosa, como que eu faço uma transferência do carro para a cadeira de rodas e vice-versa. E a gente também abordou questões de preconceitos, estereótipos que nós temos em relação à pessoa idosa. E por que eu trouxe essa abordagem para um treinamento que deveria ser técnico? Porque eu entendo que a forma como a gente enxerga a pessoa idosa impacta diretamente a forma como a gente atende essa pessoa, né? Então, desconstruir esses estereótipos e fazer o motorista enxergar que ele está, na verdade, na mesma BR que a pessoa idosa. A gente não fica velho. A gente está envelhecendo. Tipo, não tem uma chavinha, tô novo, tô velho. Não, é um processo no qual a gente já está inserido. Você tá, minha avó tá. A gente está na mesma BR em pontos diferentes. E tem um detalhe. Muito provavelmente, como você falou, esse motorista, ele tem idosos na família dele, muitas vezes o pai e a mãe. Ele está envelhecendo, com certeza. E essa pessoa vai ser um idoso, igual você está falando do ponto da BR. Então é meio que ilógico na nossa mente a gente ignorar tudo isso que está acontecendo. Já ia chegar nesse ponto, exatamente nesse ponto. Então, assim, não imagina. Então, eu queria provocá-los a... Por que você enxerga a pessoa idosa do jeito que você enxerga? Já que se tudo der certo, você vai estar no lugar dele amanhã. E se tudo der certo, não é se der errado, sabe? É só se der certo que a gente vai ser velho. Você também seria bem assim, é uma pergunta bem provocativa, assim, né? A pessoa, ela pegava e... A gente precisa ressignificar o envelhecer. Na nossa cabeça, ser velho é ser doente, é ser limitado, é ser chato, é ser imprestável. Isso não tem nada a ver com a realidade. Né? Não, ficar sentado na cadeirinha de balanço esperando a morte chegar, cara, isso não existe. Ainda mais esses novos idosos que estão chegando, né? Então, eu me sinto nesse dever, nessa missão de quebrar esse estereótipo, de falar disso abertamente. Então, sempre que eu posso, eu falo sobre como a gente olha envelhecer, que é uma lente muito pejorativa e só prejudica. Prejudica a gente, prejudica a pessoa idosa, prejudica a sociedade. E toda essa estrutura que a gente mantém hoje, ela vai se voltar contra nós amanhã, se tudo der certo. Só se der certo. Então, eu trouxe essa reflexão para os motoristas e era muito engraçado de eles ficarem assim... Tipo assim, eles realmente pensaram. Acho que eles nunca pararam pra pensar nisso. Não, a gente não para pra pensar, porque a gente não pensa na velhice porque a gente não quer ficar velho. Entendeu? Mas assim, não... Eu tenho 25 até hoje, sabia? Não pensar na velhice e não querer ficar velho não vai nos impedir de chegar lá.
Pelo contrário, não pensar sobre vai nos fazer chegar mal porque a gente não se planejou. Então, precisa pensar, precisa repensar sobre isso, né? Então, eu trouxe esse treinamento para que o motorista se enxergasse que ele e a pessoa idosa são semelhantes. A gente sente empatia por quem é igual. E aí ele vai falar, a ficha cai. Então, tem toda essa pegada por trás, né? Então, realmente não é só levar e trazer, realmente cuidar da pessoa idosa e ajudar quem ainda não é idoso a refletir sobre a jornada que ele está fazendo para fazer da melhor forma possível. Sabe uma coisa que uma vez falou para mim, e lembrando, bem nesse contexto de treinamento, que me marcou demais. A gente, quando pensa transporte, mobilidade, né, por causa de aplicativo de maneira geral, a gente lembra da Uber. Eu acho que assim, foi uma das primeiras, a gente... Sim, é a referência, né? É uma referência que a gente tem. E o estereótipo muito que foi vendido da Uber era aquela questão de você conseguir entrar no carro, no lugar que para ali, tu pula dentro do carro, entra, faz o teu trajeto, desce onde tem que descer, normalmente é um lugar movimentado, que o motorista só para, você pula do carro, e é isso assim que eles vendem. Mas quando a gente vai para a pessoa idosa, não existe isso nessa dinâmica que a gente está fazendo. A dinâmica é diferente. E aí eu me lembro que você estava falando isso aí, eu falei, ali eu pensei, e se minha avó fosse pegar um Uber? Como que seria minha avó pegando um Uber dessa maneira? Eu falei, ela não pega. Simplesmente isso, ela não pega. Não pega. E assim, é porque ele foi pensado para outro público, né? E aí, não é que a pessoa idosa não presta, não sei o quê. Nada. Ela tem necessidades específicas, como em todas as outras fases da vida. A necessidade de um bebê é diferente da necessidade do adolescente, que é a necessidade do adulto jovem, que é diferente do adulto mais maduro. E é assim que a vida funciona. Então, eu sabia que tinha essa divisão de adulto. Sei lá, se eu de repente inventei agora. Mas assim, o adulto mais jovem, tipo, tô com 20 anos, tem uma necessidade. Tipo, ele tem necessidade de um ego, por exemplo, que a hora que ele tem os 40, ele fala, tô cagando pra isso, entendeu? Ele já vai desligando alguns botõezinhos que antes eram importantes e deixaram de ser importantes. Então, as nossas necessidades, elas vão se alterando conforme a vida vai passando. A pessoa idosa só tem necessidades específicas. Ela tem um outro ritmo e a gente precisa se adequar a ela, porque não tem como parar esse processo de envelhecimento e, no momento, não tem como... não vou andar mais devagar ou não vou ler mais devagar. Não dá pra trocar de corpo. Não dá, cara. Então, como que a gente contorna e a gente atende a necessidade dessa pessoa... que é um público gigante. Agora eu vou falar de mercado, de economia. Eles movimentam 20% do PIB do Brasil. 20%, são quase 2 trilhões. Para quem não está ligado em número e proporção de PIB, a gente está falando basicamente que essa população idosa movimenta quase que exatamente a mesma coisa que o agro brasileiro movimenta no que é o PIB. Que é esses 20%, 24% também que o agro movimenta. Então, é muito relevante. É muito. E aí a gente está falando de mercado grande, em expansão, e praticamente inexplorado. Então, hoje eles são 15% da população, em 2050 eles serão 30% da população. Ou seja, é um mercado que só vai crescer. Hoje eles movimentam quase 2, mas até 2030, que já está bem aí, deve chegar a 3 trilhões. Então, assim, é uma galera que tem grana, procura serviços, mas eles não encontram no mercado produtos e serviços que atendem às necessidades deles. E a gente está falando de uma gama gigante. Não estou falando só de mobilidade, que é específico. Eu estou falando de roupas, que as pessoas acham que a pessoa idosa tem que vestir bege. E acabou. Né? Ou aqueles vestidinhos meio florido, meio solto. Ou é bege, é bem colorido, assim, que até dói o olho, né? É uma dessas duas coisas. E 6 de cada 10 não gostam do que encontra nas lojas quando a gente está falando de roupa. 60% não estão satisfeitos. 70% não gosta do atendimento, não é bem atendido. 60% dessas pessoas não têm esperança que as marcas mudem o comportamento. Então, assim, é um cenário tão negativo que 60% acha que as marcas não vão mudar. E aí fala para mim se isso não é uma miopia mercadológica. Total. Eles já movimentam muita grana e vão aumentar. E eu não preciso ser um serviço específico para a pessoa idosa para atender bem a pessoa idosa. Eles consomem produtos como qualquer outras pessoas. E eles não compram só para eles, né, amiga? E não compram só para eles.
Exatamente. Então, semana passada saiu uma matéria, acho que foi no jornal Hoje, que trouxeram até alguns dados do Sebrae e tal. Então, meu negócio não é específico para pessoa idosa, não vou contigo da vida. Tá, eu tenho uma loja de roupa, por exemplo. Como que eu penso nessa parcela da população? Como que eu treino a minha atendente para a hora que a pessoa idosa chegar lá, ela seja simpática, ela respeite o ritmo dele, que talvez vai ser um pouco mais lento, e tá tudo bem. Tenha a presteza de oferecer talvez uma cadeira para ele sentar. Como que eu organizo o meu espaço para que essa pessoa consiga transitar? Porque a maioria dos espaços, se a pessoa tiver um andador, ela já não passa. Não tem uma rampa de acesso. Aqueles trem que você tem que fazer assim para você passar. Então, qual que é a acessibilidade? Como que eu adapto a minha realidade para essa parcela da população que só vai crescer? Então, não dá para as empresas continuarem ignorando essa parcela da população. E é uma ignorância tão ignorante que a gente pensa, porque quando a gente pega e olha e fala, essa pessoa ela vai ser bem atendida. Se ela for bem atendida, ela é fidelizada. E se ela é uma loja não específica que tem a possibilidade de atender outras pessoas também, a probabilidade desse idoso entrar para comprar uma peça para ele ser bem atendido, ele fidelizar, comprar mais uma peça para ele, já leva pro netinho. Porque vó, eu vejo pela minha mãe, gente. A minha mãe com os meus filhos, eu vou falar para você. É o xodó. É o xodó, assim, sabe? É impressionante como que ela pode estar andando na rua. Ela foi lá assim, eu tenho que pagar uma conta no centro. Ela chega lá, se ela passar na frente da loja, se chama lá em Avaré, interior de São Paulo, chama Il Bambino. Se ela passar na frente daquela loja, ela vê uma coisa que ela gostou para os meus filhos, ela vai querer comprar. Então, o que eu estou querendo dizer, um exemplo bem esdrúxulo disso, é que exatamente o que você falou, essa ignorância que essas marcas estão tendo é tal ponto que eles não estão enxergando esse outro lado da moeda que é muito importante. Sim. E aí eu queria perguntar para você, porque isso me acendeu um alerta, uma coisinha aqui na minha mente. Os números da Vou Contigo, beleza, estão andando, mas é como você disse, é um negócio específico, uma transação específica, uma necessidade específica dessa pessoa. E agora você está me mostrando um horizonte gigante. Sim. Qual é o futuro, então, da Vou Contigo? Tá, a gente é audacioso, né? Então, hoje a gente entrega a mobilidade para essa pessoa e o concierge, né, que é o facilitador que vai acompanhá-lo ali na sua jornada, seja ela dar uma voltinha no shopping, fazer compras no supermercado, qualquer coisa nesse sentido. Mas olhando assim a interação com os clientes, nos fez perceber que existem essas outras necessidades que são ignoradas, que não são bem atendidas. E existem inúmeros desejos, e aí a gente está falando de um universo infinito, que é desejo, pode desejar qualquer coisa, né? E aí, se a pessoa não tem espaço para ter suas necessidades supridas, imagina espaço para ter desejo. Tá louco? Não pode, né? Então, olhando para isso, a gente está ampliando o escopo para não oferecer somente a mobilidade concierge, mas conectar com profissionais diversos que entendam o processo de envelhecimento e respeitem esse processo. E por que eu falo de profissionais que entendem o processo e respeitam? Porque às vezes eu tenho um profissional que ele está ministrando uma atividade que é recomendada para a pessoa idosa, mas ele não entende de fisiologia, ele não entende ali do processo. Exemplo prático. Esses dias falando com uma cliente, ela falou assim: ai, minha filha, eu fui lá na aula de hidro, que é uma atividade de baixo impacto, recomendada para a pessoa idosa, né? E aí o professor me mandou fazer 30 repetições. Eu fiz as 30 repetições, minha filha, depois eu nem andava. Agora que eu não sou besta, ele manda eu fazer 30, eu faço 15 e fica tudo bem. Na hora que ela falou isso, eu falei assim, cara, é um professor, né? É um espaço renomado aqui da cidade. Ele é um professor, deve ter lá o crefito bonitinho, mas ele não entende do envelhecimento. Ele não entende que aquela aula de hidro, talvez ele aprendeu lá na faculdade, precisa levar em conta as singularidades daquela pessoa. E aí ele só replica. Ah, faz 30 aí. Ele não quer saber se 30 é demais para aquela pessoa. Ele não perguntou para ela se ela estava bem fazendo 30 ou se o que era para ser benefício estava prejudicando ela no final das contas, sabe? Então a gente está com esse olhar de reunir pessoas que, assim como nós, estão preocupadas com o bem-estar da pessoa idosa. A gente quer proporcionar liberdade, qualidade de vida. Como que eu facilito para que essa pessoa viva a longevidade bem? E para que ela não tenha apenas... que
que ela não viva mais, mas que ela viva bem, sabe? De acrescentar vida a esses anos que ela tem. Esse é o lance. Então tem tudo para ter aquele upsale lá. Eu entro na Vou Contigo para me locomover do ponto A ao ponto B, como uma pessoa mais 60, e chegando ali eu vou poder me locomover, sei lá, para o meu salão, aí eu vou para um outro profissional que pode ter, sei lá, uma massagem, Sim. um médico, tudo vai estar ali englobado dentro da Vou Contigo. Exatamente. Bem interessante. Esse é o objetivo, ser o one-stop shop da longevidade. E aí a mensalidade, né, o plano mensal... Delícia. Né? Recorrência. Tudo que o startupeiro quer ouvir falar, né? Receita recorrente e previsível. Exatamente. É isso daí que a gente está desenhando para ter exatamente massa, isso. Que massa. E alcançar mais pessoas, né? Eu realmente enxergo, eu Vou Contigo, como algo necessário na sociedade. Então, esse desenvolvimento da Ivonete, que a gente comentou muito aqui, foi por conta disso, que eu falei, cara, já tem tantas ameaças para o negócio, é tão difícil empreender no Brasil, o Brasil é um dos piores lugares do mundo para se empreender, e a gente está num lugar que é um pouco mais desafiador ainda, né, por uma questão de estrutura, de cultura. Falei, eu não posso ser mais uma ameaça para ele, porque eu não sei falar, porque eu tenho vergonha, porque isso, porque aquilo. Então, bora arregaçar as mangas, bora aprender o que tiver que aprender, se conectar com quem tiver que conectar. E aí a Ivonete cresceu exponencialmente nesse período que estava desenvolvendo a Vou Contigo. E agora ela não tem medo mais do microfone nenhum. Não mesmo, porque ela estava no final do Prêmio Sebrae delas, foi final no Expo Favela, ficou na top 10. Fiquei no top 10 Brasil. Top 10 Brasil do Expo Favela, nacional. Nossa, mais de 20 mil empreendedores. Mais de 20 mil do Brasil. Assim, gente, é sério, assim, a gente fica falando e aqui já caminhando para o final... Amiga, para mim, eu tenho olhado dentro desse papo, olho no olho com as pessoas que estiveram aqui comigo, olhado mais de perto a história de vocês. E sempre tenho buscado ver e analisado, obviamente, com o meu olhar aqui, assim, de coisas que para mim foram relevantes dentro desse nosso papo. E para mim ficou muito explícito que você é uma das pessoas mais perseverantes como empreendedoras que a gente tem aqui e mais dedicadas. Porque não tem nenhum momento da sua fala, da sua vida pessoal e da sua vida profissional que a gente não vê você falando de que você estava se preparando, que você estava estudando, que você fez um programa tal, que você passou o dia na faculdade, que você sempre buscou o caminho do estudo. Então isso é muita dedicação. E perseverante, porque olha quanta de coisa aconteceu no meio desse caminho para esse negócio. Inclusive uma pandemia. Então, assim, eu queria muito te dar parabéns aqui, assim, mais uma vez por isso. Obrigada. Você é minha amiga, eu sempre vou te desejar muito sucesso. Por onde quer que você esteja, junto. Tá? Pode contar, sabe que vai ter eu aqui assim para te ajudar. Vou sempre estar te colocando lá em cima e usando a minha rede para te conectar. Obrigado por ter topado estar aqui comigo. E agora eu queria que você aí aproveitasse esse espaço, desse sua última dica, deixasse sua mensagem final para toda a nossa audiência. Eu olho para ali, né? Bom, tem uma dica que eu gosto muito de dar, que eu aprendi nessa jornada, assim. Eu acredito que o autoconhecimento é o nosso superpoder. Então, a minha dica é olhar para dentro de si antes mesmo de olhar para o mercado externo. Sabe? Em vez de ficar procurando oportunidades lá fora, o que faz sentido para você? O que te move? O que te toca? O que te emociona? O que você faria de graça? A hora que você... eu faria isso de graça, aí você pode pegar esse negócio e fazer dinheiro com ele, né? Então, eu gosto de falar para as pessoas olharem para dentro de si, se dedicarem, sim, mas eu acho que é muito importante também a gente respeitar os nossos limites. Então, não ultrapasse. Então, olhe para dentro de si, se descubra, se respeite e se permita. Porque, às vezes, nós somos o nosso único limitador. Eu vivi muito isso na Vou Contigo. E hoje eu sinto que eu tirei, não vou dizer que 100%, mas muitas das coisas, dos fatores limitantes na minha cabeça, eles deixaram de existir. Eu senti eles indo embora no decorrer da jornada. E agora eu me sinto mais pronta para fazer o negócio decolar realmente. Porque eu era o meu teto. E agora eu quebrei o teto, né? Então, vambora. O céu é o limite. Agora o céu é o limite. Boa. Obrigado, Ivonete. Pessoal, esse foi mais um episódio do DigoCast. Agradeço mais uma vez esse crédito por acreditar no nosso projeto, estar junto com a gente. O episódio a gente falou com a Ivonete Guarino. Espero que vocês gostem e lembrem-se,
curtam, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal, entrem lá no Spotify também e classifiquem o nosso podcast, porque isso vai fortalecer o nosso projeto e ele vai chegar para mais pessoas. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima. Tchau, tchau.